Vamos mais uma vez estar dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então eu vou pedir para a irmã Sônia estar orando para a gente dar início ao nosso culto dessa noite. Amém? Deus querido, Deus amado, nós queremos glorificar o Teu nome nesta noite, Pai. Dizer para o Senhor, Pai amado, que o Senhor se sinta à vontade no nosso meio, Pai. Senhor, tudo, Senhor, meu Deus, que já deu início desde manhã, Pai amado, Pai querido, na oração de manhã, na EBD, no culto, Deus, e a continuação até agora, Pai. Continua, Pai amado, Pai querido, fazendo a Tua vontade no nosso meio. Tome o primeiro lugar, porque se o Senhor não tomar, nada pode acontecer. Então, Pai, aqui tudo isso é para o Senhor, Deus. Toma, Senhor, a dirigente nas Tuas mãos, o Ministério de Louvor que vai cantar daqui a pouco, a MCM que vai louvar, o pastor que vai trazer a palavra. Pai, tudo é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Então, Pai amado, perdoa, Pai, os nossos pensamentos, porque nós pensamos, nós somos falhas, nós somos pecadoras, arrependida, Pai, diante do Teu altar, mas nós somos. Mas, Pai, nós queremos fazer tudo aquilo que apraz, que alegra o Teu coração, Deus. Então, Deus nos ensina, dia após dia, Pai, ser fiel, descer até a casa do oleiro e fazer o Teu querer e a Tua vontade. Deus, tome o primeiro lugar. Espírito Santo de Deus, se sinta à vontade do nosso meio, porque esta igreja é Tua, esta igreja te pertence, Pai. Então, Senhor, tudo isso, Pai, vai ser feito para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou estar lendo o nosso versículo bíblico. Eu vou estar lendo Hebreus 1. E depois eu vou estar dando ênfase no Hebreus 1, 3. A gente vai fazer uma leitura responsiva, ok? Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. Não são todos eles vestidos de esplendores, enviados para servir ao Salvador.
Amém. Aqui com ênfase no Hebreus 1:3, tenho aqui uma inspiração que diz assim: todas as coisas foram criadas por Deus. Sem Ele, nada viria a ser. Jesus era a imagem expressa de Deus, uma representação direta dele. Ele é a luz do mundo, e este versículo mostra o quão grande foi o seu brilho. Através das palavras de Jesus, perdoou todos os nossos pecados. Este resplendor e as palavras dele duraram milhares de anos e nos deram a todos uma chance de nos regozijarmos com ele e com Deus nos céus. Amém? Aqui vou fazer uma breve oração. Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Damos graças pelo teu Filho Jesus Cristo, cujo fulgor ainda ilumina a terra. Dá-nos a sabedoria para ouvir, aprender e agir de acordo com a tua santa palavra. Dá-nos também paciência de mantermos a nossa fé, quando as trevas tentar penetrar em nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Ministério de Louvor com oportunidade. Salve a igreja capaz do Senhor. Eu vou estar louvando um hino bastante conhecido. Eu peço que os irmãos me ajudem e que nós venhamos estar adorando Ele. Abre nossos corações. Convido uma igreja se pôr de pé, que se puderem. Vamos estar adorando nosso Deus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa
e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu. 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 A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, agora nós estaremos cantando um hino oficial de missões estaduais, tá? Aleluia. Há muita gente por aí precisando encontrar um sentido pra sorrir. Vivem sem rumo e sem amor, procurando a solução que só encontra em Jesus. Nosso dever é espalhar em todo canto, em todo lugar, que Cristo é esperança pra quem crê. Deus é por nós, não há o que temer. Deus é por nós, iremos avançar, mesmo que pareça difícil, sim, cumprir nossa missão. Não temeremos, Deus é por nós. Nosso dever é espalhar em todo canto, em todo lugar, que Cristo é esperança pra quem crê. Deus é por nós, não há o que temer. Deus é por nós, iremos avançar, mesmo que pareça difícil, sim, cumprir nossa
Aleluia. Oh, nesta hora. Assim como estás diante do Pai.
Glória a Igreja, Deus. poder sentar, em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho aqui. Do lado direito, nós temos algum visitante? Acho que não, né? Todos de casa. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo a gente só tem o pastor e a esposa. A minha filha Núbia e a Andriele já são minhas filhas, são de casa. Então, não temos, né? Vamos então saudar nossos visitantes. Voltem sempre, não demorem. Se quiser, podem ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! A nossa igreja é tão animadinha, né? A gente quer trazer até os que já estão na igreja, a gente quer trazer para cá. Como diz a irmã Denilson, Márcia, você está querendo pescar peixe no aquário? A gente vai ter agora um solo com o irmão Marquinhos. E é o momento que ele estiver solando, a gente vai fazer o nosso dízimos e ofertas. Lembrando que as nossas ofertas são no coração vermelho, porque são da beneficência. E os nossos dízimos são no gasofilácio normal. Amém? Fala de oferta de missões. Coisa linda, né, irmãos? Eu andei reparando em relação a alguns textos bíblicos e sobre os atributos de Deus, né? Algumas características de Deus que são muito citadas. Uma delas é muito citado no mundo, em qualquer lugar. Até na barraca, na boca, qualquer lugar as pessoas falam desse atributo. É um atributo que fala da materialidade de Deus, que fala daquilo que Deus pode fazer por você aqui, né? E fora também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Essa parte, materialidade, fala muito de materialidade, Salmo 23. Mas tem outro atributo que está ou deveria estar na boca, pelo menos, dos cristãos, que é João 3,16. A irmã Márcia também leu um texto que fala sobre isso, sobre esse atributo, em Hebreus 1, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um atributo celeste, um atributo celestial. Ele veio para salvar a gente. E eu vou cantar, vamos cantar, né? Falo vamos, porque os irmãos vão botar o texto ali. Vamos cantar um louvor que fala sobre isso. E eu acho, assim, pelo menos que eu me lembro, que eu nunca ousei a cantar esse louvor em público. Porque quando eu canto, às vezes a voz embarga, se você presta atenção na letra. Então, eu peço a misericórdia de Deus e vou tentar cantar. Vamos cantar aqui, a gente ensaiou para isso, para estar firme, né? Eu deixo para prestar bastante atenção na letra quando estou em casa sozinho, né? Mas se algo acontecer aqui, irmãos, aí os irmãos ali botam a letra e a gente canta junto. Tá bom? Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E o seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus.
nome é Jesus. Paixão do mundo não usurpou de ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e toda língua confessará: só Ele é o Senhor. E o seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. Paixão do mundo seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. Paixão do mundo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Lindo louvor. Nós agora vamos estar chamando a MCM. Meninas, se acheguem, por favor. A gente está com um tempo meio corridinho hoje, tá?
Amém. Nossos sonhos são os melhores não, né? Os sonhos de Deus são os melhores para a gente. A nossa vida, os nossos propósitos têm que estar sempre nas mãos do Senhor. Vou estar chamando a irmã Jusceia para estar fazendo o momento aniversariante do mês. Boa noite, irmãos. Nós, como Departamento de Sociabilidade e Eventos, estamos aqui mais uma vez, né, de 2 meses, para nós chamarmos os irmãos que fizeram aniversário, né? E nós vamos comemorar 2 meses, maio e junho. Então, nós vamos chamar a irmã Sheila, ela não está presente, né? A irmã Fátima, que elas fizeram, as duas fizeram dia 1º de maio. Vamos dar o uhul? Elas não estão presentes, né? Mas vamos estar agradecendo a Deus pela vida dela depois. A irmã Daniele, 3/5, também não chegou ainda, mas a gente vamos passar na mão dela. A irmã Lília não veio, dia 5/5. A irmã Liliane está presente. Uhul! Venha cá, irmã, para receber a sua lembrança. A irmã Elisângela também, dia 13/5. Uhul! Amém, né? E o irmão Renato, dia 20/5. Corri aí para ver se dava. 20/5. Para a gente aí chegar perto aí, para ele não precisar sair trabalhando, né, irmão? A gente sabe que o horário dele também é corrido. Agora no mês de julho. Irmão Luciano, dia 1º. Uhul! Amém. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Luciano. No dia 3/6, irmão Fábio. Uhul! Vem, irmão Fábio, corre. Amém. No dia 5/6, a irmã Natália está aí? Não. Uhul! Uhul! Faz o uhul aí por ela, gente. Calma aí. E a irmã Elizabeth, dia 15/6. Uhul! E no dia 22, a irmã Ana Paula. Uhul! Vem, irmã Ana Paula, vem aqui. Aleluia, glória a Deus. E no dia 26/6, pastor Valdir. Uhul! Vem aí, pastor, vem ganhar a tua lembrança. E no dia 28/6, o irmão João, né, que ele também não está presente. Amém? Nós vamos estar guardando essa lembrança para os irmãos. E agora, quando vocês saber mais, aí o irmão Dilemano fez também. Vem, irmão Dilemano. Não guardei a data, mas ele fez agora no mês de junho, né? Dilane também, né? Vem, irmã Dilane. Alguém de maio? Alguém de maio? Oi? Não, é só maio e junho. Maio e junho. É mês 5 e mês 6, tá, irmão? Mês 5 e mês 6. Amém, amém. Amém? Quem? Faustino, mês 6, irmão. Oi? Vem 5, vem, irmão. Vem, vem, vem. A Andriele também fez. Foi mês 6 ou mês 5, irmã? Vem embora aqui, vem aqui. Opa! Gente, tem mais alguém mês 5, mês 6? Vem aí, Aline! Uhul! Gente, perdoa, porque todos os nomes não chegam a gente, né? A Isabel Paixão. A linda! Mais alguém? Mês 5, mês 6?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, acabou. Agora vamos ficar em pé, igreja. Convida a irmã Ruth para vir estar orando pelos nossos aniversariantes no mês de maio e mês de junho. Depois nós vamos cantar o parabéns, depois da oração, tá? Depois da oração? É isso. Vem, irmã Ruth. Ora aqui pelos nossos aniversariantes. Vamos impor nossa mão. Amém. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por cada vida aqui representada, ó Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu, ó Deus. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha sustentar, ó Deus, os teus servos, ó Deus. Que o Senhor venha suprir cada necessidade, ó Deus. E que esse ano de vida possa se multiplicar na sua presença. Que o Senhor venha, que eles venham saber contar os seus dias, Deus, na sua presença. Muito obrigada por cada um. Aqueles que não puderam estar aqui, também que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar renovando as forças dos teus servos, ó Deus. Que eles venham saber, ó Deus, estar na sua presença, ó Deus, cada dia, cada segundo que o Senhor concede de vida, que eles venham aproveitar na sua presença. Muito obrigada por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Então, parabéns. Vamos cantar o parabéns agora? Vamos. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Parabéns, parabéns pra você. Porque é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Por mais, pois é de vida. Amém. Alguém precisa sentar? Agora eu vou pedir para o irmão Rogério estar vindo aqui à frente e para o nosso pregador da noite também. Irmão Rogério, esteja, por favor, orando pelos dízimos e ofertas. Aí eu vou pedir para o irmão estar orando pelo pastor e pelas ofertas. Oremos, irmãos. Querido Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de nós podermos estar falando na Tua presença, Pai. Nesse momento, Pai amado, eu quero Te agradecer, Pai amado, pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas no Seu altar, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, fazer multiplicar, Pai amado, para essa obra aqui neste local, Pai. Agora eu Te peço, Pai amado, uma bênção especial, Pai amado, pelo nosso irmão, Pai amado, nosso pregador da noite. Que o Senhor possa estar usando o Seu servo nessa noite, conforme Tu queres, Senhor. Usa, Pai amado, o Seu servo para falar para a Sua igreja aquilo que Tu já colocaste no coração dele, Pai. Seu Espírito Santo esteja falando profundamente aqui com ele, Pai. Muito obrigado, Pai. Continua conosco. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? Bom, eu quero agradecer. Bom, primeiro, eu sou o Nilson, tio do Fábio, de coração, minha esposa Beth. Eu sou membro da Igreja Maranata Cristã Evangélica da Vila São Luís. E quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. E confesso, irmão, que eu estou nervoso. Quase 2 anos sem subir num altar do Senhor. E a semana passada, eu orando a Deus, eu falei com o Senhor: Senhor, me dá mais uma oportunidade, mesmo que seja a última, de subir no Teu altar, na Tua tribuna, e poder falar um pouco do Teu amor, da Tua salvação e da Tua transformação. Usa a minha vida em algum lugar que lhe aprove.
E o Fábio me liga esta semana, me trazendo essa bênção de estar aqui. É um privilégio. Agradeço a Deus por estar aqui neste dia. Que o Senhor possa estar falando conosco, com os irmãos, como falou comigo. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, por favor, em nome de Jesus, e abrisse a Bíblia. Serei breve, eu tenho o quê? 30 minutos. 30. Amém. Então, você pode abrir no livro, no Evangelho, escrito por Marcos. É uma palavra bem conhecida de todos, que todos nós evangélicos já ouvimos em algum momento, das mais várias formas que o Senhor falou, que está no capítulo 10, versículo a partir do 46 a 52, que vamos falar sobre a cura de um cego, o cego de Jericó. Amém? Você achou? Amém? Diz assim: e foram para Jericó, quando ele saía, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo ao cego: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Deus querido, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, é o Teu povo, é a Tua palavra, é a Tua tribuna, é o Teu altar. Usa a minha vida, Senhor, para que eu possa ministrar com graça e autoridade aquilo que Tu colocaste nos meus lábios, que o Teu Espírito Santo encontre morada, terra fértil no coração do povo, do Teu povo que está aqui presente. Usa a minha vida. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço por todos os milagres que acontecerá neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, em janeiro passado eu tive uma sentença terrível na minha vida. E no momento de tanta angústia que eu vivi, talvez fale no final desse trabalho, o que na verdade aconteceu, o Senhor ministrou no meu coração uma palavra, diante daquelas circunstâncias terrível, irreversível, que estaria para acontecer na minha vida, que iria mudar todo o rumo da minha história. E o Senhor me trouxe uma palavra que está em Isaías, capítulo 57, versículo 15, onde Ele diz que o Senhor, Ele habita na eternidade, no alto e no santo lugar, mas também habita no coração daquele que é contrito e que quer estar caminhando com Ele. E eu tomei esta palavra no meu coração e entendi que o Senhor, Ele fazia habitação no meu coração, como Ele faz morada no seu coração. Ele vive de eternidade em eternidade. Ele vive no alto e sublime céu, santo, soberano, mas Ele está contigo todos os dias. Ele está em teu coração. E diante dessa palavra, eu tomando posse disso que estava acontecendo, eu me posicionei. E o Senhor me levou a esse texto,
a cura desse cego. E lendo o texto, né, o capítulo, esses versículos, uma parte me chamou a atenção, que está no versículo 51, que é: que queres que eu te faça? Ora, a gente já ouviu tantas vezes pregadores dizendo: ora, Jesus não estava vendo que ele era cego, ele não era cego, e por que Jesus faz essa pergunta? E esta pergunta eu também fiz ao Senhor: por que, Senhor? Por quê? Por quê? É o óbvio que o cara, a pessoa que é cega, é óbvio que ele quer ver. É o que eu imagino. Mas só que Jesus, ele veio além daquilo que nós enxergamos. Se Jesus fez esta pergunta, é porque tinha algo mais na vida de Bartimeu que poderia, ou que estava impedindo o milagre acontecer. E Jesus faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez, a Bíblia não diz, mas eu posso entender que existia muitas coisas que Bartimeu queria, mas Jesus estava dando para Bartimeu a escolha da prioridade. Aí eu voltei para o princípio do texto e outra palavra me chamou a atenção. Somente Marcos tem esse detalhe que diz: Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu. Por que Timeu? Quem é Timeu? Quem foi Timeu? Filho de Bartimeu. E eu fui estudar um pouquinho para saber quem seria esse pai de Bartimeu. E muitos teólogos dizem que Timeu era um militar, foi um militar que serviu na Judéia do exército de Israel, aposentado, que era muito bem remunerado, que era comerciante e tinha uma vida muito próspera. E diz também que quando Israel passou a estar no jugo de Roma, isso tudo mudou. Confiscaram os bens de Timeu, tiraram os proventos e tudo foi distribuído novamente para Roma. Tiraram todos os poderes daquele que um dia era um militar condecorado da nação de Israel. E esses mesmos historiadores, eles falam que Timeu se tornou um subversivo, uma pessoa que gerou milícias, que gerou confronto direto com o Império Romano. E para Roma, esse homem se tornou inimigo de Estado. E o que o governo de Roma fez? Capturou e matou Timeu. Como era a prática da época, os filhos, a família, também teria que ser dizimada. E uma das coisas que eles fizeram foram tirar os olhos dos filhos. Isso conta os historiadores. A Bíblia não diz isso. Mas, se ele é filho de Timeu, e nos anais da história, da literalidade, daquilo que aconteceu nesse espaço de tempo, Bartimeu, ele foi colocado numa situação que ele próprio não tinha culpa. E ele teve que conviver com a cegueira que foi imposta por conta do que o pai... Porque para Roma, ele não tinha serventia nenhuma. Ele não era romano. Ele fazia parte da escravidão, do jugo, e ele não tinha valor nenhum. Se ele tivesse olhos ou se não tivesse olhos, para Roma, tanto faz como tanto fez. E voltando para o texto que eu acabei de mencionar, a angústia
de viver numa vida de mendigo, pedinte no meio de Roma, traria tristeza, traria falta de fé, falta de esperança. A vida dele se limitava a pedir esmolas. E no decorrer do texto nós vamos ver, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi. Jesus, vírgula, o Nazareno, vírgula. Então não era, porque na prática, naquele período de tempo, existia, o nome Jesus era um nome muito comum. Mas esse Jesus, que ele começou a clamar, era o Nazareno. Ele não conhecia Jesus, porque mesmo que Jesus estivesse diante dele, ele não saberia quem é, mas ele ouviu falar de Jesus. E pelo fato de tão somente ter ouvido, ele creu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ora, se ele não soubesse a estrutura do povo que ele faz parte, como que ele saberia que o Nazareno seria o filho de Davi? Porque existia uma promessa. Existia uma promessa e ele sabia disso e ele tomou posse dessa promessa. Mais adiante, muitos repreenderam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava. Ele não se deixou levar pelas palavras que ele ouviu. Eu não vou mais me atentar no texto, porque eu tenho 30 minutos. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que esse texto me faz aprender 4 lições. E essas lições eu passei a praticar todos os dias para receber a minha cura. Porque eu vou ter tempo de falar da minha cura, a cura que Jesus fez na minha vida. Porque muitos de nós, muitas vezes, eu sou abençoado, você é abençoado? Você vai dizer, sou abençoado, amém. Sou abençoado, sim, porque Jesus me faz ser abençoado. Mas vamos entender um pouquinho a bênção, a estrutura dessa bênção. A primeira lição que eu aprendo de Bartimeu, e que eu vivi isso, não deixe que o problema te envolva. Porque isso irá te esmorecer. Bartimeu, ele tinha ciência do que tinha acontecido com seu pai, com a sua família. Ele tem consciência de que pelo que o pai decidiu fazer, ele foi tirado os olhos. Imagina, olha para você, imagina você sem conseguir ver o rosto do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, dos teus filhos, sem poder ver o colorido do sol. Porque o texto diz que, respondeu o cego, que eu torne a ver. Então, se ele pede para tornar a enxergar, é porque um dia ele já havia enxergado. Então, ele sabe o que é o colorido. Então, você não permita que o problema te envolva, porque com certeza ele vai te esmorecer, ele vai te entristecer, e você vai parar de ir aos cultos, você vai parar de orar, você vai deixar de se consagrar, porque os problemas, eles estão te envolvendo, que está tirando o teu sossego. Mesmo sem a visão, Bartimeu não se deixava abater pela história da sua vida. Todos os dias, ele estava lá. Muitos de nós, por conta do problema, não querem nem sair da cama.
Muitas pessoas iguais a nós, nas igrejas do Senhor, estão com síndrome do pânico, estão entrando em depressão por conta de um problema, e o inimigo sabe disso. Irmãos, eu não estou dizendo, irmãos, que não devemos procurar um médico. Médico é bênção. Nosso corpo dá indícios de enfermidade e precisamos procurar o médico. Precisamos fazer o que é necessário, porque quem tem que cuidar do meu corpo sou eu. Jesus me cura, cura, salva, salva, mas Ele vai me cobrar. O que tu fizeste com o teu corpo? Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu estou falando de resiliência diante do Senhor. Eu estou falando a respeito do problema que todos nós atravessamos. Não existe. A diferença é que nós temos um Deus que habita em nós. A diferença é que nós temos um Senhor que contempla, que fala conosco, que nos orienta, que nos renova, que nos transforma, Nossa, é extraordinário. Não deixe o problema te envolver, porque nós vamos entristecer, perde a noção do projeto, mesmo sem visão. Você pode não ter a visão por conta do problema, mas o Senhor te deu outros sentidos. Você pode não ter a visão de quando vai resolver aquilo que está te afligindo a alma, mas você pode se levantar, você pode tomar seu banho, você pode usar suas pernas para ir para a casa do Senhor. Você pode estar sem visão, mas você pode abrir a sua boca e glorificar que tu és santo, tu és maravilhoso, tu és rei, tu és Deus da minha vida. Você pode levantar suas mãos aos céus. Você pode estar sem visão, mas quem te conduz à vida é o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que te conduz. Não há nada que possamos fazer, não há nada que queremos fazer, ou acreditamos que somos bons naquilo, porque se o Senhor não aprovar, se o Senhor não estiver contigo, não vale de nada. Lembra, quando tu ora, tu diz, Senhor, a minha vida é tua. Tem que ser. Senão é oração de tolo. Perdão, mas eu preciso falar. A segunda coisa que eu aprendo com esse cego: não foque o problema para não perder a sua fé. Mas não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Quantas pessoas deixam de dormir a noite, a madrugada inteira, e no outro dia está pior do que quando deitou, porque não consegue dissipar a mente. Deixa eu te falar um negócio. O inimigo trabalha na nossa mente. Hoje a irmã, na escola bíblica, ela falou algo assim extraordinário. Às vezes, quando a gente está estressado, a gente tenta dissipar esse estresse com um sorvete, com um filme, com um bate-papo, mas a única forma, uma forma secreta, de dissipar um problema da mente é a oração. Não existe outra forma, é a oração. Jesus, ele dá uma receita extraordinária. Vai para o seu quarto, feche a porta, ore em secreto, porque Ele vai te revelar em secreto. Mas oração também dá preguiça. Nós ocupamos as nossas mentes com tanta coisa, que na hora de orar, nós estamos com a mente vazia.
Isso que eu estou falando com irmãos, não é nada que comigo também não aconteça. Porque acontece, antes de falar com os irmãos aqui presentes, eu também me coloco na mesma posição, porque eu também careço da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. Daqui a pouco nós vamos comemorar o Natal, uma vez por ano. E se eu disser que os nossos natais são a cada manhã, quando a misericórdia se renova? Quando nós abrimos os olhos e dizemos, Senhor, muito obrigado pelo fôlego de vida, e mais um dia eu tenho uma oportunidade de ser melhor do que ontem. E Bartimeu, ele teve a sua última oportunidade. Bartimeu ouviu falar de Jesus, ele sabia que era o Nazareno, ele sabia que ele fazia parte da promessa, ele sabia que ele era o filho de Davi, e era a última oportunidade de Bartimeu, porque quando Jesus saiu de Jericó, Jesus já foi encaminhando-se, algumas horas depois ele estava na cruz. É bem provável, talvez, ou será que hoje, não vou dizer que seja a última oportunidade de quem possa estar aqui, mas é mais uma oportunidade de todos os presentes que estão aqui. Porque quando o povo de Deus se reúne, o Senhor dá oportunidades para transformar, para restaurar, para curar, para salvar. Você entende essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Você sabe, nós temos medo, como eu tive medo. Mas ter medo, que é um sentimento, não é a mesma coisa de ser covarde, que é uma ação. A minha prática precisa ser a fé, e o Senhor se agrada da fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. A fé é algo extraordinário. Todas as noites nós olhamos para o céu. Agora, quando nós saímos, olhe para o céu. A gente não tem a certeza que amanhã um sol vai estar brilhando. Se estiver nublado, a gente não tem certeza que por trás das nuvens as estrelas não estão lá. Isso é fé. O Senhor se agrada com a nossa fé. E Bartimeu, pela fé que ele tinha, ele não se esmoreceu. Bartimeu, ele podia estar sem visão, mas os seus ouvidos eram perfeitos. Bartimeu, ele não vacilou na fé, mesmo ouvindo palavras contrárias. Cala a tua boca, que ele não vai te ouvir, porque você é só um cego. Cala a tua boca. Você não é nada dentro da igreja. Você só lava banheiro. Cala a tua boca, que você não vai conseguir nada, porque eu não vejo nada em você que possa fazer você passar nessa faculdade. Irmãos, a fé, ela é intransferível e pessoal. Se eu quero chamar a atenção do Senhor, eu preciso ter fé. A Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que você agrada a Deus? Louvando, pregando, fazendo a manutenção da igreja? Não. É o que fala, é o que o salmista diz no Salmo 37. É confiando, é entregando, é esperando e é descansando. Bartimeu, ele acreditou e ele entregou. E ele esperou e descansou. A terceira coisa, estou na segunda, a terceira lição que eu aprendo desse cego
é que eu preciso agir por fé e me colocar por inteiro nas mãos do Senhor. Você tem que se colocado por inteiro na mão do Senhor? Ou é ali meio termo? Bom, se o Senhor fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. Você já ouviu dizer que o Senhor te faz profeta? Você é profeta. As circunstâncias estão todas erradas. As circunstâncias estão todas, sabe, ao contrário daquilo que tu está vendo. Mas se eu ver, na verdade, naquilo que é bacana aos meus olhos, isso não é fé, gente. Fé é justamente ao contrário. Já viu uma coisa? Jesus, quando te dá uma promessa, Ele não diz que vai fazer. Ele só vai e fala para você, levanta e faz. Obediência. Pela fé. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus fala, os heróis da fé. Hoje na EBD, nós falamos sobre a arca. Até aquele momento não tinha chovido. E Deus chega para Noé e diz, constrói uma arca. Ele construiu. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Se você for observar, ele só disse, ó, vai ser pai de uma grande nação. Acabou. Não, só sai daqui se o senhor disser o que o senhor vai fazer. Vai me dar um bom emprego? Vai me dar um bom salário? Isso não é fé, irmão. Isso não é fé. Você está disposto a se colocar por inteiro na mão do Senhor? O Senhor se agrada disso. O Senhor se agrada disso. Mas, irmãos, vamos para o texto. Vamos para o texto. O que Bartimeu fez? Jesus mandou chamar Bartimeu. E não foram aqueles que estavam em volta dele, que só queria caminhar com Jesus. Porque o Senhor abre os nossos olhos para quem caminha com a gente. Porque nem todos que estão em Jerusalém são israelitas. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, o Senhor o conhece. Quem cabe ter discernimento sou eu. Por quem? Pelo Espírito Santo. E Bartimeu, quando Jesus mandou um dos discípulos dizer, chama ele aqui. O que a Bíblia, o que o texto vai dizer? Que ele se dispõe da capa e se levanta de uma vez só e foi ter com Jesus. Mas, e aí? A única coisa, o único valor, a única valiosidade que Bartimeu tinha era essa capa. Porque, pela lei romana, essa capa era a permissão do Estado para que ele fosse pedinte nas ruas de Jericó. Era um de muitos cegos que tinha naquela cidade. Mas o único que teve a audácia de gritar pelo nome que tem poder sobre todo nome, foi Bartimeu. Porque, na verdade, ele era cego, mas pelo aquele povo que andava com Jesus, na verdade, o único que conseguia enxergar o sobrenatural era Bartimeu. Os outros que se achavam bons dos seus olhos, da sua visão, eram cegos. Andavam atrás de Jesus por andar, sem compromisso, sem responsabilidade, nem aí para o que estava acontecendo. Mas eles foram, pelo poder do Senhor, ser testemunha da cura de Bartimeu. Então, Bartimeu, ele se despiu, como ele se dissesse assim, não preciso mais de você. Porque todos os dias, se não fosse aquela capa, ele não podia pedir esmola. Nem mendigo ele poderia ser nas ruas de Jericó, sem aquela capa. E aquela capa, só a misericórdia, o que deveria ter naquela capa.
Ele deveria viver, ora, vamos pensar, ele era mendigo, a Bíblia diz que ele é mendigo. Será que ele tomava banho todo dia? Será que ele tinha um perfuminho gostoso igual nós temos? Será que aquela capa ele lavava todo dia e botava no varal para secar, e no outro dia ele estava com ela limpinha? Não, aquela capa devia ser a coisa mais fedorenta, mas era dele. E Jesus tirou a capa. Jesus não tirou a capa, vamos consertar isso. Ele decidiu destituir a capa da vida dele. Somos nós, eu e você, que temos que destituir aquilo que nos incomoda, que nos atrapalha a ter com Jesus, quando Ele nos chama. Porque o Senhor nos chama pela madrugada, vem falar comigo. Ah, Jesus, não vou não. Seja sincero com você mesmo. Quando Jesus te acorda, assim, de madrugada, você levanta do lençol, da coberta, do edredom. Fale com você mesmo. É horrível. Quando no outro dia da manhã a gente fala, Senhor, me perdoa, eu não consegui levantar da cama. E Jesus queria contemplar, queria falar, queria instruir, queria ensinar, queria conduzir. De repente, você deixou a oportunidade de ir embora daquela resposta que você pediu o mês passado. Porque sabe que eu aprendi há pouco tempo que sacrifício, ele tem dor. E tudo aquilo que a gente faz que não tem dor, é oferta. Imagina só, eu entrar no propósito de jejum, entrar em jejum só depois do almoço. Estou de jejum de comida sólida. Vou pegar a feijoada, bater no liquidificador e vou beber. Não é isso. Eu não estou falando para você se lanhar todo, se machucar, não estou falando isso não. Eu estou falando daquilo que eu preciso largar. Bartimeu não quis saber se no outro dia, se Jesus ia fazer. Bartimeu ele estava tão envolvido pela fé, ele tinha tanta certeza que Jesus ia fazer, que era o Nazareno, que ele mandou chamar, que ele ia receber a cura, que ele se levantou e disse, eu não quero nem saber, não preciso mais de você, ele vai me curar. E foi o que aconteceu. Ele deu um passo de fé. Você está pronto, ainda hoje, a dar um passo de fé? Porque Jesus está aqui, e Ele está agindo no meio do povo, no meio da igreja, porque os santos estão reunidos, porque Ele disse que onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dEle, Ele estaria presente, e Ele está aqui contemplando o teu coração, Ele está contemplando a tua mente, Ele quer agir. Você está pronto a destituir de você mesmo aquilo que tem atrapalhado a sua comunhão com Ele? Você não tem que responder para mim. É para o Senhor que está aí, agindo no meio da igreja. E a quarta lição que eu tenho, a quarta lição que o Senhor me ensina, para terminar, estou na hora. Preciso ter cuidado com a palavra que sai da minha boca. Irmão, isso é sério. Em Provérbios, diz que a palavra, ela tem o poder da vida e da morte. É tremendo isso. Uma vez eu vi um irmão pregando, dizendo que a palavra não tem poder de amaldiçoar. Tem não? Eu falei, Senhor, misericórdia por esse irmão. Tiago tem um capítulo inteiro que se fala sobre a língua. Porque se ele não sabe,
A língua está dentro da boca. E eu glorifico a Deus porque Deus deu 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas e uma boca. E a boca, ela tem a língua. Glória a Deus. Mas a língua está dentro de uma caixa, com músculo, com porta, e tem uns dentinhos que, se não vigiar, ela é decepada no meio. Como ela é terrível. Mas tem irmãos, meus irmãos, que não tem filtro na hora de falar alguma coisa. Nós somos canais de bênção para quem quer que seja. Porque Jesus nos salvou, nos trouxe para a luz, nos destituiu, nos tirou do império das trevas, não foi para o nosso bel prazer, é porque a obra de Deus, a obra da salvação, ela precisa ser concluída, ela precisa ser gerada. Nós precisamos ser unidos no mesmo propósito de quê? De salvar vidas, abençoar vidas. Porque às vezes, muitas vezes, pessoas estão passando processos terríveis e não conseguem estrutura emocional, porque às vezes o que eu sou forte, o irmão é fraco, o que o irmão é fraco, eu sou extraordinariamente forte. Então, nós somos diferentes, isso faz toda a diferença, é a nossa diferença, é a nossa limitação humana, é isso que agrada. Por quê? Porque nós nos humilhamos diante do Senhor. E quando nós nos prostramos e pedimos, Senhor, nos ensina, me fortalece, fica comigo, bem pertinho, isso, Senhor. Nós precisamos ter cuidado com a palavra, com a nossa palavra. A vida e a morte estão no poder da língua. Isso está em Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Bartimeu respondeu, mestre, que eu torne a ver. Senhor, eu quero ver de novo. Eu quero ver. Bartimeu não importou o que tinha. Naquele momento, eu creio que Bartimeu esqueceu todas as lamentações de ser cego, de ser mendigo, de não ter uma boa casa, de não ter uma boa comida, de ficar mendigando todos os dias, né, recebendo esmola, ouvindo coisas que não deveria ouvir, sendo fético em lugares, não tendo lugar para fazer suas necessidades. Imagina, ele não quis saber de nada disso. Senhor, eu quero enxergar de novo, eu quero ver o colorido do sol, eu quero ver tua face, eu quero ver teu rosto, Jesus. Muitas vezes nós temos nas mãos pessoas que precisam de uma palavra. Nós estamos tão dispersos, porque Jesus nos instituiu procuradores do céu. Ele nos instituiu testemunhas da Bíblia. Sim, eu prego a Bíblia porque eu creio nela, mas o maior evangelho que eu posso pregar é o que Jesus fez na minha vida. O que eu posso pregar é o que Jesus tem transformado o meu coração. Porque o Senhor, nós falamos muito, porque Jesus, Ele age, não, Ele reage à minha ação. Quando ele fala com Jeremias, ele diz, Jeremias, levanta aí que eu vou te mostrar um negócio. Levanta e desce. Aonde? A casa do olheiro. Está vendo? O vaso se quebrou. E o olheiro colocou ele na roda e refez aquele vaso. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos com os nossos filhos, com as nossas esposas, com nossos maridos, com a nossa mamãe, com a nossa parentela, com nossos amigos, com as pessoas que nos cercam. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito do Senhor que habita em nós. Nós precisamos ter cuidado na hora que Jesus nos pergunta qual a prioridade que você tem na sua vida. O que você quer? O Senhor pode fazer tudo? Pode.
Eu acho engraçado, eu acho interessante o seguinte. Quando a gente vai orar, a gente ora hoje, eu oro hoje para o Senhor. Senhor, assim. Amanhã eu já peço outra coisa. O que eu pedi hoje, eu esqueci o que pedi hoje. Amanhã eu já vou pedir outra coisa. Aí no outro dia eu peço outra coisa. Sabe o que eu tenho feito, irmãos? Eu não sei pedir. Jesus disse que eu não sei pedir. Eu não recebo porque eu não sei pedir. E eu esqueço do que eu pedi. Eu só peço. Eu sou um pedinte. Nós somos, claro. Vou pedir a quem? Eu tenho pedido ao Senhor o seguinte: Senhor, me ensina a me ser transformado pelo Teu Espírito. Senhor, me ensina a perdoar. Senhor, me ensina a caminhar em santidade. Senhor, me ensina a me arrepender quando eu entristeço Teu coração. Senhor, me ensina a voltar atrás e começar lá atrás, naquilo que eu poderia já estar lá na frente. Me ensina a não ser egoísta. Me ensina a não ser mais individualista. Me ensina, Senhor, a Te buscar em adoração, não de cantar músicas que clamam o Teu nome, mas em Te obediência, sendo fiel e responsável no Seu reino, no Seu átrio. Que eu seja canal de bênção para aqueles que querem caminhar comigo, Senhor. Que eu saiba respeitar o meu irmão, que eu saiba reconhecer que ele é um servo Teu, Senhor. Abre meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa ver Tuas maravilhas. Me ensina, Senhor, a ser um servo que Te agrada. Me ensina na minha fé. Eu não tenho fé o suficiente. Essa é a minha oração. Essa é a palavra que eu sempre trago no meu coração. Eu preciso ter cuidado com a minha fala. Eu preciso tomar cuidado até quando eu vou exortar. Eu preciso dizer para o meu irmão: você vai conseguir. Vamos orar juntos. Nós vamos entrar nessa batalha juntos. Nós vamos clamar juntos. Senhor, se Ele não quiser que isso aconteça, Ele não vai acontecer, porque eu creio que quando Ele fecha algo, uma porta, sempre tem um abismo do outro lado. Mas o Senhor fechou essa, mas Ele vai abrir uma muito melhor desse lado de cá. É dessa forma, é o contraposto, é o contrário. Nós precisamos sim se preocupar, nós precisamos nos preocupar daquilo que sai na nossa boca. A nossa boca precisa gerar vidas. Nós precisamos ser servos fiéis ao Senhor. No começo do culto eu falei a respeito da sentença que eu recebi. E em janeiro eu fui fazer a prova no Detran para habilitação, para renovação da minha habilitação. E fui reprovado e me colocaram na perícia. Isso em outubro do ano passado. E quando eu tive alguns problemas pessoais, familiares, na minha casa, e isso ficou de lado algum tempo. Eu estava sem dirigir. Mas aí, tudo sanado, em janeiro, eu comecei novamente o processo e fui ao médico. Chegando no médico, um oftalmologista, indicado por um amigo lá da Maranata, ele era o melhor, eu fui até ele. Assim, sabe aquela pessoa direta, franca, que nem vai para a esquerda nem para a direita, é papum? Esse aí. Desse jeito. Aí ele começou a olhar, aí fez o prontuário, explicou, por que você está aqui? Aí eu falei o que tinha acontecido, o Detran, aquela coisa ali, escrevendo. Aí ele
fez o exame, aí mandou pagar outros exames, aí fiz o exame, tal. Aí ele falou assim, poxa, estou vendo umas manchas amarelas nos seus olhos. E os seus olhos, o seu globo ocular, ele é deformado. Eu falei, pô, isso eu já sei, por quê? Porque eu tinha automiopia, eu era muito míope, cegueta mesmo. E a alta miopia é tendenciosa a fazer a deformação no globo ocular. Mas quando eu fiz a cirurgia da catarata, isso em 2016, isso foi resolvido. A minha visão zerou, né, a minha miopia zerou e eu passei a enxergar 100% novamente. Só que eu fui reprovado, eu estava sentindo algumas coisas nos olhos, tal. Aí foi o médico, olha, eu estou vendo umas manchas, eu vou te passar uns outros exames e você vai fazer, porque você está com suspeita de algo, assim, muito ruim. Tá bom. Só que esse ruim, eu não podia imaginar que era tão ruim. Ruim mesmo. Aí, eu falei, não, doutor, tudo bem, o que o senhor mandar fazer, eu vou fazer, porque o que eu quero mesmo é tirar minha carteira de habilitação logo, porque eu estou sem dirigir já. Então, ele olha para mim e diz assim, você não entendeu. Eu estou dizendo que você tem nódulos nos teus olhos. Eu estou com suspeita que você está com degeneração na sua retina. Ou seja, pode esquecer sua carteira de habilitação, porque daqui a 2 anos, possivelmente, você vai estar cego. Você faz ideia de como eu saí dali? Não era algo que ia acontecer nas próximas 24 horas. Eu ia conviver 24 meses com cada dia ficando cego um dia. Aí quando eu saí do consultório, eu só chorava. Mas eu chorava, eu não sei o que eu estava sentindo. Porque a lágrima descia, eu andei, eu falei, e agora, Senhor? E eu falava com Deus, acho que as pessoas achavam que eu era doido, no meio da rua. Senhor, e aí? E agora? Como é isso? Eu com 60 anos, vou ter que reaprender a viver cego. Eu tenho promessas que ainda não se cumpriram, Senhor. Eu tenho promessas aqui no meu coração, que o Senhor falou que ia cumprir. Senhor, o que eu faço? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, Senhor, para que o Senhor se mostre para mim? Mas seja feita a tua vontade. Porque, irmãos, no começo também eu falei a respeito de ser abençoado. Eu amo ser abençoado. Eu quero ser abençoado com um carro bom, com uma casa confortável. Eu quero ser abençoado com uma esposa linda que eu tenho ali, ó, a Elizabeth. Eu quero ser abençoado da forma mais extraordinária desse mundo. Mas você sabe qual é a maior bênção que Jesus pôde ter me dado naqueles dias difíceis? Foi eu ter olhado para o céu, ter visto a tempestade que vinha para cima da minha cabeça e eu permanecer firme e fiel na paz de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o meu coração e os meus sentimentos. Meu coração, ele guardou a minha mente, porque a Bíblia diz que o meu coração é a minha mente. Ele guardou a minha mente para dúvida. Eu tive certeza que o Senhor, Ele ia fazer algo, eu ia receber a graça, o favor de Deus em algum momento. Sabe o que aconteceu, irmão, no outro dia? Não aconteceu nada. Nadinha. Foi quase uma semana assim. Aí veio a palavra do Senhor. Eu moro na eternidade, no alto e santo lugar, mas eu moro no teu coração. Me busque. E eu busquei o Senhor. E eu busquei o Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Eu vou pedir o ministério de louvor, que
possa... Pode, Fábio? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra que o Senhor trouxe é uma palavra de fé, de ousadia, de cura. Eu tenho certeza que da mesma forma que Ele curou os meus olhos, porque eu não terminei, né? Aí eu fui, fiz os exames, o Senhor me fez, me deu uma revelação, num sonho pela madrugada. Eu clamava, a Beth não sabia de nada, não dava para falar, né? Porque na verdade ia cair nas mãos dela, um cego. Foi difícil demais, foi difícil, muito difícil. Aí um dia, né, depois de quase 15 dias, em um momento eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. É isso. Porque, irmãos, a luta, ela já está ganha pelo sangue de Jesus. Nós temos um céu de glória, nós temos a eternidade junto com Cristo. Essa luta, ela já está vencida no poder de Cristo na cruz. Mas a batalha acontece todos os dias na nossa vida. E muitas vezes a gente perde a batalha. É uma pessoa amada que vai embora. É uma enfermidade que chega. Filhos que às vezes demandam. Essas lutas, elas vêm para tirar a visão do povo de Deus. Essas lutas vêm para destruir a fé, para esmorecer, para arrancar os filhos da luz. E nesse dia, nesta noite, eu quero dizer para os irmãos: resista. Não permita que esses problemas venham te tragar, te tirar da presença do Senhor. Porque o Senhor não quer você aqui de corpo presente. Ele quer aqui você como oferta viva, agradável no ato do Senhor. Entregue no altar tudo aquilo que esteja te acabando com sua paz. Porque a paz de Cristo, ela não é limitada. Aí naquela mesma noite o Senhor veio em sonhos para mim. Ele me trouxe um varão na mão. Eu não vi o rosto do varão. E esse varão também não vi o rosto do Senhor. Mas eu vi as mãos de Cristo. Eu vi as mãos dele e ele pegou aquele varão com óleo ungido. E aquele varão ungiu os meus 2 olhos e orou pelos meus olhos. E eu estava com medo, irmão. Eu estava com muito medo. Nós temos medo. Não tenha vergonha de estar com medo. Fale para Jesus que você tem medo. Eu tenho medo, Jesus. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Não vou desistir. Aí naquele momento, eu senti a cura. No outro dia eu acordei regozijante, alegre. Aí passou as semanas, os dias, eu com certeza no coração, e eu não sabia, Senhor, o que é, como é isso?
esqueci o sonho. Lá na igreja tem um presbítero, o Marcos Rogério, homem de Deus. Tem um testemunho extraordinário. Só que dia, Fábio, ele vai vir aqui, ele vai contar das maravilhas. Ele teve um filho morto que ressuscitou. Ele teve um filho morto que ressuscitou. Era dia de aniversário dele. Quando eu olhei para aquele homem, para aquele varão, Jesus trouxe na minha mente aquele sonho. E eu dei um pulo no banco e eu fiquei cercando ele, sabe? Cercando ele, até que chegou o momento que eu ia fazer o exame na terça-feira. Marcos, quero te pedir um favor. Vê, meu irmão. Olha, você pode orar nos olhos. Para a glória de Deus. Quando ele pegou o óleo, quando ele ungiu meus olhos, quando ele tocou nos meus olhos, foi da mesma forma do varão do sonho. Irmão, pelo Espírito do Senhor, é a verdade. Eu fui fazer os exames, todo o mapeamento da retina, tudo que o médico passou, não tinha dinheiro para fazer, mas o Senhor, Ele proveu cada centavo para eu fazer, porque eu não tenho plano de saúde, eu não tinha recursos, mas o Senhor me trouxe abençoadores para abençoar a minha vida. Uma semana a mais, voltei ao médico, lá do Instituto dos Olhos que eu fui fazer, e o médico olhando, eu perguntando, não, meus olhos estão normais. Voltei ao médico que havia me dado a sentença, ele pegou meu prontuário, todo sisudo, todo sério, olhava para minha cara, olhava para o prontuário, me botava no equipamento, tirava de novo, olhava, botava, levanta, senta aqui, aí quando sentou, show o prontuário, boa sorte no Detran. E eu saí glorificando o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Em Hebreus diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje. Ele hoje quer curar você. Talvez você possa não ter uma enfermidade física, mas talvez você tenha um sonho, uma enfermidade na alma, uma dor que não consegue ir embora, uma angústia, uma tristeza. Eu não vou pedir você para vir aqui não, mas você fique à vontade para vir, porque aqui é lugar de morte. Aí mesmo no seu lugar. Ore ao Senhor no profundo e no secreto do teu coração e diga: Senhor, que eu volte a ver, Senhor, que eu preciso mais de Ti, eu preciso, Senhor, de respostas. Acalma minha alma, Senhor, eu sou Teu, a minha vida é Tua, a minha casa, a minha família, meu marido, a minha esposa, Senhor. Ah, Deus, faz reviver os meus sonhos, Senhor. Me faz novamente, renova minhas forças diante de Ti. Renova, Senhor, a minha vida contigo. Agrada-te de mim, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu Te louvo. Eu estou aqui, Senhor, para Te adorar. A cada dia, até o último dia da minha vida nesta terra. Eu não vou ficar um dia sem glorificar e exaltar o Teu nome. O Senhor abençoe a esta igreja, onde o Espírito fala. Que Deus abençoe. Amém.
peço aos irmãos que põem a mão sobre aqui, vem a esposa também. Convido o irmão Diácono Rogério para estar orando pela vida do irmão. Amém? Pode subir, irmão. Oremos, irmão, mais uma vez, Pai, na tua presença, eu quero glorificar o seu nome, Senhor. Que o Senhor possa, Pai amado, estar abençoando o seu servo, Pai amado, abençoando esse casal, Pai. Esse testemunho maravilhoso, Pai amado, que ele trouxe para nós nesta noite, Senhor. Testemunho vivo, Pai amado, que falou profundamente nos nossos corações, Pai. Obrigado, Pai amado, por esta mensagem, Pai amado. Obrigado, Pai amado, por abrir os nossos olhos, Pai, para que nós possamos, Pai amado, enxergar a Tua presença nas nossas vidas, Pai. Que a cada dia, Pai amado, nós possamos estar Te buscando em espírito e em verdade. Pai amado, que Seu nome, Pai amado, nesta noite possa estar sendo exaltado acima de qualquer outra coisa, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai amado, por tudo que vimos e ouvimos aqui nesta noite. Que Seu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tá bom. Irmãos, eu pedi a palavra à irmã Elisângela, que domingo que vem nós temos formatura dos casados para sempre. Eu não poderia deixar de convidar os irmãos que estejam aqui. Vai ser uma... Pode sentar, irmãos. Vai ser uma linda festa, tá bom, irmão? Nós estamos programando uma linda festa aqui no domingo que vem. Então, traga seus familiares. Temos 6 formandos, né, Bel? 5 formandos aqui. É algo assim inédito para a vida da igreja, né? Os irmãos nunca viram uma formatura de casados para sempre. Então, os irmãos não deixem de vir, tá bom? E nós temos toda uma programação por trás, né? Temos uma grande festa que depois que terminar o culto, nós teremos aqui uma recepção aqui ao lado. Então, os irmãos podem convidar seus familiares, seus vizinhos, para que nós possamos fazer um culto de adoração e de agradecimento ao nosso Deus, né? Por esses quase 3 meses, né, Bel, de cursos, né, que nós tivemos ali. Nosso pastor, a irmã Isabel, vai estar, a Belzinha, né, Isabel, a Belzinha, vai estar aqui conosco também, que eles vão se formar conosco aqui. Nossos professores estarão aqui também. Então, vai ser assim, uma festa muito bonita, tá bom? Então, os irmãos não deixem de vir. E nós temos também um jantar de casais que será realizado 7 de setembro. Temos algumas vagas ainda, então os irmãos não deixem de se inscrever nesse jantar. Esse jantar vai ser assim algo também inédito para a nossa igreja, né? Primeiro jantar de casais que nós iremos fazer aqui na nossa igreja. Esse jantar não será aqui na igreja, será numa casa de festa que nós alugamos, né? É algo assim bem bacana. Então, os irmãos quiserem convidar alguns amigos, alguns vizinhos para poder participar desse jantar, temos ainda vaga, tá, irmãos? E se nós não tivermos, nós iremos abrir para outras pessoas também. Então, nós temos até agosto para poder estar fechando esse calendário nosso, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Rogério. Deus abençoe. Tem o curso também, né? Casados para Sempre, que ainda tem vaga, né? Amém. Deus abençoe a igreja. Boa noite. Aí, irmãos, estamos com a EBF no dia 5 de agosto, de 9 às 4. O tema é Pare, Olhe e Siga Jesus. Esse evento ele é totalmente evangelístico. Eu convido toda a igreja a nos ajudar em oração, a ser voluntário no dia do evento.
E também o pedido que foi feito, que seja o dinheiro via Pix para a compra dos brinquedos. Venha fazer parte, nos ajude, vai ser abençoador. Me procure as pessoas que tiverem, né, a vontade no coração de trabalhar conosco. E ali no final eu vou distribuir esses panfletinhos para que você convide sua criança, a vizinhança e aí todas as crianças que vocês conhecerem. Amém? Amém, glória a Deus, né? Queria também, o pastor pediu para poder falar, né, que ele está muito alegre pelo dia de ontem, que foi uma benção, né, irmãos? Nossa, ontem foi muito bom. Não foi bom, não, foi muito bom, né? E acho que a gente saiu, todo mundo saiu aqui com uns 3 quilos a mais, não é possível, gente. Foi muita coisa boa, muita mesmo, que a gente possa também ter outras festas como essa, de comunhão, né? O pastor mandou agradecer a participação de todos, né? Ele falou lá no grupo também. E nessa semana que vem, se eu não me engano, ele já está aí, não é isso, irmãs? Domingo, né? Domingo ele já está presente, tá bom, irmãos? Então vamos ficar de pé, vamos estar orando. Agradeço a Deus por todos os visitantes que estão conosco hoje, tá? Deus abençoe a sua vida ricamente. Irmão, muito obrigado pela palavra, que Deus continue te abençoando, usando vocês cada vez mais e mais, tá bom? Que esse retorno seja o primeiro de muitos no púlpito do Senhor, tá bom? Deus continue abençoando, em nome de Jesus, vamos estar orando com a oração, depois da minha oração, com a sua oração silenciosa, você já pode ir para o teu lar, tá bom? Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, ó Deus, pela tua presença, Senhor, neste lugar. Graças te damos, ó Deus, por cada louvor, por cada adoração, ó Deus, por cada coração quebrantado, ó Deus. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, que foi viva, Deus amado, e eficaz mais uma vez nos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, porque falaste conosco, Senhor, no decorrer desse dia. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado e nos guardado. Renova-nos, ó Deus, cada vez mais e mais na tua presença, ó Deus, para que possamos vencer, Deus amado, agradáveis a Ti, ó Deus. Para que possamos ser, ó Deus, como bálsamos suaves na Tua narina, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa nossos irmãos, Senhor, que não estiveram presentes hoje. Guarda eles na beleza da Sua santidade, ó Deus. Ser, Deus amado, com cada um que está enfermo. Derrama a Tua cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ser com a família pastoral, Senhor, aguardando, livrando de todo mal, Senhor. Deus, nós te damos graça, Senhor, pela semana, ó Deus, que o Senhor já vai nos dar, ó Deus. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que não provém de Ti seja jogado por terra, Senhor. Conceda-nos, ó Deus, uma semana abençoada na Tua presença, Deus amado. Abre porta de emprego, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Livra-nos do mal, Senhor, e que seja, Senhor, uns dias, ó Deus, onde nós possamos vir Te buscar, Senhor, em espírito e em verdade. Fala conosco, ó Deus, durante a madrugada, de dia, Senhor, em tempo e fora de tempo, ó Deus, e que nós possamos vir, Senhor, ser bênçãos aonde quer que nós viemos estar. Que nossas bocas sejam usadas, ó Deus, para abençoar vidas, ó Deus, e que vidas sejam, Deus amado, usadas para nos abençoar também, em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, com cada um que vai amanhã de manhã trabalhar, guarda, livra do mal, Deus amado, livra da bala perdida, Senhor, livra, Senhor, em nome de Jesus, porque são totalmente, ó Deus, dependentes de Ti, da Tua presença, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor. Fica conosco, Pai, e receba cada vez mais e mais, Senhor, nossas orações, Senhor, diante de Ti. Essa oração que nós fazemos, Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa.